maravilhosos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos ter uma entrevista maravilhosa. Mas antes de começar essa entrevista, eu quero pedir para você ir lá no canal do YouTube, apertar esse sininho que está aqui no vídeo e seguir a gente. Hoje eu estou com nada mais, nada menos com a doutora Raquel Vivas. E vamos lá, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Antes dela se apresentar para o pessoal de casa, eu quero te falar um pouquinho quem é a doutora Raquel Vivas. A doutora Raquel Vivas é educadora, conselheira da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói, consultora das comissões da OAB em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e escritora, isso mesmo. Ela tem um livro digital onde o título é Educação Sexual Começa em Casa. E o título dessa entrevista de hoje é Raquel Vivas, a voz da consciência e da justiça. Meu amor, primeiramente quero te agradecer por você estar tirando esse tempinho para estar aqui comigo no Papo da Vivi e passando instruções para o pessoal de casa. E eu tenho certeza que essa gravação vai ser sensacional. Se apresenta para o pessoal de casa. Eu primeiro quero te agradecer, de verdade, porque eu acho muito importante quando mulheres se unem por causas nobres que todos deveriam estar fazendo. Mas se somos nós aqui, então a gente vai fazer com força, com beleza e com muita coragem, porque somos mulheres corajosas. Verdade. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou uma mulher que estou aqui levantando uma causa, sou mãe, sou esposa, sou sobrevivente de todo tipo de violência que nenhuma criança deveria passar, mas não pela dor que eu vivi, eu cheguei até aqui lutando pelo direito da criança, e sim por um chamado pessoal, particular, pela fé que eu carrego. E com isso, eu tenho ido a lugares onde a voz da infância, a voz da vítima, a voz da sobrevivente não chega. E estudando, me capacitando, lutando pela proteção da infância, lutando pela responsabilização daqueles que não cuidam, daqueles que escolhem fazer mal a uma criança, um adolescente, e levando esse conhecimento e também muito afeto para mulheres assim como eu, como muitas mulheres que passaram por violências e carregam dores internas, levando esse afeto, dizendo é possível sobreviver apesar da dor, apesar daquilo que não escolhemos de acontecer conosco, mas nós temos que continuar a nossa vida, porque nós temos o direito e merecemos ser felizes e viver essa vida plena. Meu Deus! Eu já fico assim, né? Estagnada. Eu já fico assim, paralisada. Vamos lá, doutora. Primeira perguntinha. Como a educação pode ajudar a prevenir o abuso infantil? Vivian, nós temos aqui no Brasil, falando da minha formação, eu me formei educadora emocional e educadora sexual, e todas as especializações que eu tenho voltadas ao direito da criança, à prevenção do abuso, a olhar para a criança vítima sem que ela fale uma palavra, até porque a criança, ela sempre nos fala que está sofrendo algum tipo de violência, mas o último recurso que ela usa são as palavras. Nós temos leis, nós temos campanhas, temos ações da polícia que sim, prendem agressores, mas a minha luta é chegar antes. Chegar antes do abuso, chegar antes da denúncia, chegar antes da dor. E hoje, com todo esse cenário brasileiro que muitas vezes bate em ideologias pessoais, ideologias partidárias, ideologias religiosas, seja o que for, e a criança continua esquecida, eu entendo que nós temos que chegar através da educação e desde a primeiríssima infância. Primeiríssima infância é até os 3 anos de idade. É possível educar esse bebezinho, essa criancinha de 1, 2 anos, para que ela comece a perceber o corpinho dela, o direito dela, e ela saiba reconhecer sinais de perigo, pedir ajuda e dizer não também para aquilo que a incomoda. Então, eu acredito que a educação, ela é a ferramenta mais poderosa na prevenção ao abuso. Em todos os sentidos, né, Em doutora? todos os sentidos. A informação, ela liberta. Isso que eu ia falar. Sabe? Então, assim, a gente quando vai sair de casa, sabe que vai chover, a gente se prepara, né? Sim, coloca sim. ali um guarda-chuva, algo na nossa bolsa, mas quando a gente não sabe, a gente é pego desprevenido. Quando você tem a informação do perigo, você não fica neurótica, como algumas pessoas imaginam, não, você fica atenta. Então, você reconhece situações. Espera, eu não vou deixar
o meu filho, a minha filha ir sozinho nesse banheiro público, não, eu vou acompanhá-lo. Sim, Eu não sim. vou deixar meu filho na casa do coleguinha só porque ele ama muito esse coleguinha. Quem é essa Hipótese alguma. família? Isso Quem é aí. essa pessoa, Eu converso né? muito isso em casa, isso é muito Isso. importante. Então você passa a ter um olhar diferenciado quando você entende que há um perigo, que há uma situação ali diversa, e é nesse ponto que eu trabalho, essa é a luta, é a informação, a educação. E completo dizendo que a criança informada, ela se torna uma criança protegida. Com Eu certeza. tenho inúmeros relatos de crianças bem pequenininhas, 2 aninhos, 3 aninhos, não conseguem nem formalizar uma frase, mas uma brincadeira da vovó, né, de tapinha no bumbum, Sim. dar cheirinho na parte íntima, dar Estalinho. beijinho É. na boca e tudo mais. A criança diz não, a criança conta para a mãe, que foi quem ensinou, a maioria das vezes é a mãe. Tem pais também que se envolvem, mas é muito pouco. Então, isso é a prova de que a criança informada ela se torna uma criança E protegida. desde pequena já aprende a lidar com o poder do não, Com que certeza, é muito com importante. certeza. E nós temos essa dificuldade. Porque, Sim, assim, sim. a pessoa adulta, né, ela pensa, como assim eu vou deixar meu filho falar não para mim? Uhum. Criança não tem vontade, criança não tem querer, mas não, a criança Criança tem não tem vontade. voz, tem gente que Criança fala não isso. tem voz, É, criança não tem querer, vai fazer e ponto. Não, não pode ser assim. A criança é um sujeito de direito e dar vontade, dar espaço para a vontade da criança não é fazer uma criança sem limite. Pelo contrário, é fazer com que uma criança tenha espaço para falar. Você pode, vou dar um exemplo. Por exemplo, a criança diz: eu não quero tomar banho. Aí você vai dizer: ah, Raquel, então tá bom. Então eu tenho que dizer para o meu filho: tá bom, meu amor, você não quer tomar banho? Ok. Não, você vai validar a vontade dele, mas existem coisas que são inegociáveis, tem que tomar banho. sim. Então, filho, olha, eu entendo que você não quer tomar banho, e às vezes a mamãe também não quer tomar banho, mas tem que tomar banho. Seu corpo merece ficar limpinho, seu corpo precisa de cuidados, então vamos lá. Se não for uma coisa muito apressada, ali, vamos lá, pega lá um brinquedo, corre pro banho, vamos lá, eu vou marcar, eu vou fazer uma aposta com você, vamos ver quanto tempo você vai levar. Você entra no lúdico, você entra um pouquinho, sai do seu universo adulto e entra um pouquinho no universo da criança, tudo ganha outra forma. Sim. Tem crianças que você precisa trabalhar a previsibilidade. Filho, ó, daqui a 10 minutos a gente vai sair, vai catando brinquedo, vai se ajeitando. Tem criança que é no desafio, eu tenho duas. Eu tenho uma adolescente e uma criança em casa. A adolescente é avisando muito antes. E Sim. desde pequenininha ela era assim. A criança hoje, de 5 anos, ela gosta de um desafio. Então, às vezes, quando eu quero que ela faça uma coisa rápida, eu falo, vamos ver quem consegue terminar primeiro? E aí ela corre para o quarto dela, eu estou lá na cozinha ainda, fazendo uma coisa e tal, catando uma bolsa, mas eu já trabalhei aquele lúdico. Ela fez e a gente sai em casa e tentando manter a paz. Tem desafios, muitos desafios, não é fácil educar uma Não é criança, fácil. não é fácil você lidar, às vezes, com os seus problemas, desafios, cabeça quente, ainda tem que ter esse espírito calmo para tratar uma criança, mas é nesse momento que eu falo. A gente precisa olhar para a criança como alguém que precisa de nós. A gente tem que olhar para essa criança e entender, ela precisa de mim. Eu não posso me igualar a ela numa pirraça de tipo, Não, não e hipótese pronto, alguma, né? Tem momento que você tem que se tem que ter uma posicionar, voz. ser firme, mas Sim. não ser autoritária, não ser Arrogante, arrogante, não ser agressiva, falar palavras que né? magoam, E né? tudo isso também começa um trabalho emocional, uma inteligência emocional conosco. Mas se a gente internalizar, essa criança precisa de mim, sabe? Eu faço uma dinâmica com as famílias, em palestras com as famílias, que quando as crianças estão presentes, geralmente nas igrejas, né? Eu peço para que os pais coloquem a mãozinha da criança em cima da mão deles e a gente percebe que a mãozinha da criança é pequenininha. Olha o tamanho dessa mão. Essa mãozinha precisa de você. Então, isso toca muito o coração das famílias, no sentido de, sim, ela é uma criança, então eu vou trabalhar essa paciência aqui para eu conseguir levar numa boa. Porque precisa ser mudado, né, doutora? Porque se a gente parar a analisar, a maioria dos casos, você já deve ter ouvido muitos, as crianças, na vida de alguns pais, não são todos, tornam-se uma válvula de escape. Onde a mãe perde a paciência, falam palavras horríveis. Eu mesmo, às vezes na rua, eu fico vendo, maldita foi a hora que eu engravidei de você. Gente, Sim. eu acho isso tão pesado. Eu Parece acho pequeno, tão. mas isso marca a Olha, vida de uma meu criança. Deus, Marca, é isso que eu ia falar. Marca a vida de uma criança e, como especialista de prevenção ao abuso, eu posso dizer,
os abusadores, eles sabem disso. Sim. E é nesse momento que eles agem. Então, eu tenho inúmeros casos de crianças que relatam abuso para mim e falam: ele disse que me amava, ele Uhum. disse que ia cuidar de mim, ele Ele disse entra que. naquela área da Sim, carência, sim. né? Ele entra na área da carência, ele entra na área aquela lacuna ali na família. Por quê? As estatísticas do nosso país é um documento oficial, qualquer pessoa tem acesso, é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, você pode procurar no Google. Esse documento ele sai ali todas as estatísticas de violências no país. E tem a página descrita para violência sexual. E a maioria dos casos acontece em casa ou por alguém que tem acesso fácil a essa criança. Então, se o abusador está perto, ele sabe como que eu trato a minha criança. Ele sabe que se a minha criança tiver um problema, ela pode me contar, ou eu vou falar assim, fica quieta, não quero ouvir agora. Sim. Você está enchendo meu saco, eu tô cansada. Cheguei do trabalho, e não quero assunto. É aí que, ó. É aí que ele vai trabalhar. Sim. Porque primeiro ele observa os pais, ele observa a família, para depois ele escolher a sua vítima. Então, a forma que a gente fala com a criança, a forma que a gente trata a criança, vai não só trabalhar a autoestima, os sentimentos dessa criança, como também a segurança. Meu Deus, forte, né, Brasil? É desse jeito. Vamos lá, doutora. Segunda perguntinha. Quais são os principais desafios na proteção da criança? São muitos desafios, né? Inúmeros. Inúmeros desafios. Assim, eu costumo dizer, nós temos muitas pessoas trabalhando pela infância. Nós temos muitas pessoas trabalhando e lutando por uma infância digna, cuidando das crianças, mas essas pessoas estão no anonimato. Essas pessoas estão nas comunidades, nos projetos sociais, nos bastidores daqueles que estão em evidência, que nós podemos dizer os parlamentares, né, os juízes. Então, os maiores desafios hoje é justamente esse ser humano que tem ali o poder de decidir pela vida da criança e muitas vezes é, olha para si e não quer entender o contexto. Então, o desafio hoje, tanto a gente entrar nas famílias, que muitas mães foram vítimas de abuso também, não querem falar sobre isso. A família, ela é soberana na educação. E ela deveria ser soberana também na educação sexual. Mas ainda é um tabu dentro de casa, ainda é um assunto que não se fala, porque muitos acreditam que educação sexual é ensinar sobre sexo, não é. Não, claro que Não não. é. Vai ter a hora que você vai ter que conversar isso com seu filho, com a sua filha, mas a educação sexual é o simples fato de você ensinar uma criança a limpar, se limpar, fazer a sua higiene no banheiro depois que faz ali o número 2. Isso é educação sexual, você ensinando ela a Sim, cuidar do corpo. sim. Então, um dos desafios, um dos maiores desafios hoje é esse entendimento de que a gente pode proteger através da educação e que ela começa em casa e que não só a família. O artigo 227 da Constituição Federal Brasileira diz que é dever de todos, família, sociedade, comunidade, proteger, manter a salvo, guardar a criança e o adolescente. Falta esse entendimento. Como Sim. você vê uma criança na rua sendo hostilizada pela mãe. A gente também vê uma criança na rua sendo agredida. E o que as pessoas pensam? Ah, é mãe, é pai, pode. Mas não pode. É Não dever pode. de todos proteger. Então, quando a gente sabe de um caso que uma criança tem a sua vida ali interrompida dentro de casa, ai, o pai, a mãe, o padrasto bateu até acabar com aquela vidinha. Mas não começou naquele dia, começou naquele choro constante, naqueles gritos. Preste atenção nisso, E gente. nós precisamos entender que nesse momento a gente tem que agir. Ah, mas é família, eu já ouvi isso de muita gente, né? Meu Ah, mas Deus. como é que eu vou ligar assim para a polícia, para o conselho tutelar? Ligue. Meu Deus. Faça a sua parte. Porque o pior é o silêncio não protege. Então a gente precisa agir. Está sendo culpado da mesma forma, E porque você está silenciando. muitas vezes, eu vou ser bem sincera, assim, aquela família não é merecedora de não ter aquela criança, precisa de orientação, precisa de um acolhimento, precisa de uma ajuda. Eu tive um caso eu tenho um instituto, eu sou fundadora do Instituto Dia, e esse instituto faz um trabalho de pós-denúncia, acolhimento jurídico, acompanhamento da vítima e da família, porque a rede municipal hoje ela atende a criança vítima, mas não tem tanto espaço para atender a família precisa de um acompanhamento Sim, também isso que eu ia falar agora. após uma denúncia, né? E muitas vezes essa família tem que procurar atendimento fora, não tem condições financeiras, enfim. Então, fica uma família doente depois da violência, porque o abuso sexual ele não termina no ato. Sim. Ali é o início da destruição.
da vida de uma pessoa. Então, nesse trabalho, eu recebo muitos pedidos de ajuda, denúncias, casos, e num dos casos, foi até um conselheiro tutelar que entrou em contato comigo, onde ele recebeu uma denúncia de um pai que as crianças estavam em situação de negligência, as crianças estavam chorando muito e queriam que o conselho tutelar fosse lá e fizesse a retirada da criança, e não é o conselho tutelar que retira a criança, isso vem de um processo, né? E quando chegou lá, na verdade, esse pai estava viúvo, a mãe, ela teve uma doença, uma bactéria que não conseguiu se recuperar, eles tinham uma situação muito vulnerável financeiramente, e ela veio a falecer e ele tinha um bebê de 4 meses. Ah, meu Deus. E 2 crianças, uma de 5 e uma de 3 anos. E esse pai precisava trabalhar. Então, o que ele fazia? Ele colocava as crianças para dormir, ia trabalhar, mas as crianças acordavam, né? Às vezes na madrugada, à tarde, e ele estava tentando de tudo. A casa estava muito suja, as crianças estavam negligenciadas, mas ali não é um caso de tudo vai retirar a criança, né? Foi um caso de ouvir aquele homem. E ele, com medo de levar isso a um posto de saúde, a pedir ajuda e perder a guarda dos filhos, ele preferiu esconder essas crianças. Mas os vizinhos perceberam, e aí a gente fez um trabalho de chamar a vizinhança, conversar, e olha, hoje ele não só foi atendido pela rede, como também a vizinhança começou a ajudar. Nossa, a vizinhança começou a cuidar. Então, esse trabalho de comunidade, de ouvir, de acolher é muito importante, porque não é só punir, não é só chegar e tira essas crianças aqui. Não, não é assim, isso não é a solução. A gente tem que entender o cenário. Mas o desafio é que nem todos têm esse tempo, nem todos vão ter essa dedicação, né? Mas a gente precisa seguir. A guerra continua. Exatamente. Forte. Vamos lá. Próxima perguntinha. Qual é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que já sofreram algum tipo de abuso? Eu costumo dizer que eu nunca vou saber a dor do outro, né? É só você pode dizer qual foi o nível da dor ou a marca que deixou. Não posso dizer, foi só uma sacudida que esse homem te deu, ou foi um tapa, ou foi só uma vez. Não, não existe isso. Cada um sabe o tamanho da sua dor. Sim. E isso precisa ser respeitado. Mas se eu pudesse dizer uma única coisa a toda e qualquer vítima de violência, eu diria: você não tem culpa. Você não teve culpa do mal que te causaram. Você não teve culpa do mal que te fizeram. Você merece ser feliz. Você não precisa ser condenada por essa dor. Você não precisa carregar essa culpa. Você tem direito à vida. Olhar para você e escolher deixar a dor, ser uma sobrevivente, buscar ajuda e carregar essa liberdade que a culpa não foi sua. Se eu pudesse dizer isso a todas, eu diria assim. Gente, eu estou impactada com essa entrevista, eu não estou conseguindo falar as coisas. É muito importante, sabia? Engraçado que anteontem eu estava orando e eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu quero parar mesmo. Agora vou focar em outra coisa, eu quero fazer minha faculdade de nutrição e eu vou parar. Vou dar um tempinho com o Papo da Vivi, meado de 2026 eu volto. Enfim, eu estou com umas novas ideias e fui dormir. E no sonho, eu andava num lugar muito amplo. E quando eu passava, as pessoas falavam assim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí eu chegava e encontrava com meu esposo no sonho e falava, André, esse povo é loucaço, né? Eu passava e todo mundo tá me dando muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado de quê? E meu esposo não falava nada no sonho. Aí quando eu acordei, fui para o joelho e comecei a orar, o Espírito Santo falava assim para mim, aquele muito obrigado foi porque em cada entrevista, cada pessoa que você colocava para sentar, você entrevistava, a pessoa falava, serviu de auxílio para quem estava ouvindo. Foi libertação de muitas pessoas que se sentiam mais de 30 anos, mais de 20 anos no próprio cativeiro. Elas estão rindo, elas estão brincando, mas elas guardam aquela dor. Sim. E essa mensagem que foi fora do normal. Gente, que tudo! Lindo, lindo. Doutora, agora mudando um pouquinho de assunto, eu quero que a senhora explique para o pessoal de casa sobre a Lei 14.811/2024. O que significa essa lei? Então, Vivi, essa lei ela foi sancionada no início desse ano, Sim. no dia 12 de janeiro, se eu não me engano.
É um projeto do ano passado, né? Tanto que é de 2024. E ela torna hediondo o crime de estupro de vulnerável, cyberbullying, bullying, dentre outras situações. Ela é uma lei muito ampla e ela mexeu no ECA, ela mexeu em outras leis que já estão em evidência e tudo mais. Porém, eu acredito que você está me perguntando, porque repercutiu muito lá no meu perfil. Eu marquei, eu destaquei essa lei para as igrejas, porque também exige o comprovante, né, dos antecedentes criminais de quem quer atuar com crianças. Então, está muito bem explicado ali nos artigos dessa lei que quem atua, seja uma instituição pública ou privada, que tem um trabalho atuante com crianças, precisa apresentar o antecedente criminal, seja voluntário ou seja funcionário contratado ou não. Sim. Então, essa lei, eu vou falar muito dela ainda no meu perfil, vai ter um seminário na OAB aqui de Niterói, nesse sentido, numa das comissões que eu faço parte, porque ela é muito ampla, então realmente precisa ter esse entendimento, mas eu acredito que você está me perguntando por isso. E a necessidade das pessoas entenderem que se eu realmente amo servir, se eu realmente quero proteger uma criança, qual o problema que eu vou ter, qual a dificuldade que eu vou ter, tirar 5 minutos da minha vida, de 6 em 6 meses, e imprimir um papelzinho lá comprovando que a minha ficha criminal, vamos dizer, está limpa, né, no popular. Então, o comprovante, apresentar esse antecedente criminal, vai afastar agressores, vai evitar que agressores estejam nas igrejas, nas escolas, nos terreiros, nos projetos sociais? Não. Mas só pelo fato da pessoa saber que ela precisa comprovar que ela tem uma ficha nacional limpa, ela vai ficar longe de cometer o seu crime. Ela vai ficar longe. Porque ela sabe que ali tem gente atenta. Ela sabe que ali tem gente cuidando de criança. Meu Deus. Sabe? E nós temos inúmeros especialistas, até esqueci o nome agora de uma escritora que eu gosto muito, mas tem um livro também chamado Abuso Sexual Voltado para as Igrejas, e ele fala que abusadores e pedófilos buscam estar no ambiente religioso. Todas as pessoas que estão na igreja, então, são abusadores? Não, não são. Mas eles buscam, porque são lugares longe de qualquer suspeita. Como também eles buscam estar nas escolas, professores, sim, como também eles buscam ser empresários de brinquedos para festas, animadores de festa. Isso que eu ia falar, animadores de festa. Eu tenho vários casos que eu compartilho lá no meu Instagram. Então, eles buscam estar num ambiente onde é fácil estar com essa criança, onde vai ser livre de qualquer suspeita, onde numa brincadeira ele passa a mão, ele se aproveita da criança, e passar a mão não é só passar a mão, é abuso com a intenção sexual, é violência sexual, que, aliás, essa palavra abuso sexual nem existe no nosso Código Penal, né? Foi a mídia que inventou para amenizar a situação, mas agora os especialistas pedem que a gente fale mesmo. Violência sexual. Tem que falar. Tem que falar. Porque esse é o nome. Sim. Então, algumas pessoas ainda têm a dúvida. Mas é abuso porque passou a mão por cima da roupa? Não, é violência, é estupro de vulnerável para menores de 13 anos. Então, essa lei, ela repercutiu nesse sentido. Antecedentes criminais. Se eu amo trabalhar com a criança, se eu quero proteger, se eu amo servir, se eu tenho compromisso com a lei, se eu tenho compromisso, eu faço o quê? Eu vou lá e faço o meu... Tiro ali o meu antecedente criminal, apresento no lugar onde eu estou servindo ou trabalhando, e seguimos todos cumprindo o que devemos fazer, proteger a criança. Perfeito. Fora outros crimes, né? Bullying, o cyberbullying é crime. Tanto você precisa proteger a sua criança de ser vítima, como também instruir o seu filho ou sua filha para que ele não seja o praticante da agressão. Sim. A gente tem muita preocupação do nosso filho sofrer uma violência, mas a gente também tem que ter preocupação de ensinar a não ser o autor da agressão. E falta essa conversa. Falta essa conversa dentro de casa, porque a maioria dos casos envolvendo a internet e o abuso virtual tem ligação também com os adolescentes. E eles precisam de orientação e supervisão. Então, essa lei ela precisa ser mais falada, ela precisa ser mais informada, precisa ser destrinchada mesmo aí nos perfis de advogados, doutores da lei, pessoas que trabalham com isso, para que a população entenda que ela existe, que ela é um direito, que nós temos que cobrar e fazer acontecer. Isso aí. E conte comigo para isso. Com certeza.
Olha, vamos ter um novo quadro no Papo da Vivi. E vamos estrear hoje com a doutora Raquel Vivas. E qual é o nome desse quadro? Me explique mais de você. E vamos lá, doutora. A primeira perguntinha do novo quadro é: o que te levou a ser quem você é? É uma pergunta bem profunda, né? Sim. E assim, eu poderia falar inúmeras Inúmeras coisas, coisas. É. inúmeras situações, mas trata-se de uma escolha. Uma escolha. E eu vou repetir o que eu disse como frase aí para os sobreviventes, né? Homens e mulheres que passam por qualquer tipo de violência. Eu fiz uma escolha de não ser o mal que me causava. Na minha infância, eu vivi num lar muito violento, eu sofri violência sexual, eu não tive proteção, não tive para quem falar, não tive para quem pedir ajuda. Meu Deus. E aos 12 anos de idade eu tentei tirar a minha vida. E eu tinha muita revolta quando eu ouvia falar de Deus. Eu achava que Deus não era tão poderoso quanto falavam, porque eu estava sofrendo e eu achava que ele não estava vendo. Então, aos 12 anos de idade, eu entrei no quarto, fechei a porta e comecei a cortar os meus pulsos. E ali, eu tive uma lembrança. Com 5, 6 anos de idade, quando a minha mãe casou, né, com o meu padrasto, já falecido, que foi o autor da maioria das agressões que eu sofri, ele nos levava à igreja. E eu tinha muita revolta com a igreja, porque eu achava que todos ali eram igual a ele. Mas lá na igreja eu aprendi uma coisinha muito linda. Eu aprendi lá na escolinha sabatina, porque era uma igreja adventista, que o céu é um lugar lindo. Eu aprendi que no céu, vou me emocionar. Fica à vontade. Eu aprendi que no céu não tem dor. Eu aprendi que no céu tinha alguém me esperando que me ama, que lá só existe alegria, não tem doença. Era isso que a professora, né, a voluntária, falava. E aos 12 anos de idade, quando eu estava sozinha naquele quarto, eu comecei a ver o sangue no meu pulso, eu me lembrei disso. Existe alguém que me ama. Existe um lugar lindo preparado me esperando. E aí eu fiquei com desejo de conhecer esse alguém, porque até ali eu não sabia o que era proteção, eu não sabia o que era afeto, eu nunca tive o abraço da minha mãe no momento de dor, eu nunca tive o cuidado, eu nunca tive um olhar no olho para dizer você não está sozinha, eu não tive. Então, naquele momento, eu escolhi viver apesar da dor. Então, ali, eu comecei um ato, Vivi, vamos dizer assim, para nós que somos cristãos, né, protestantes, um ato de profecia sem saber o que era profecia. Eu abri a minha geladeira das casas que a gente teve geladeira, porque algumas a gente nem tinha geladeira, tinha que pedir favor para os vizinhos para congelar a garrafa de água, enfim, comia comida estragada, pedia favor para os outros, ficava sem comer, dormia sem comer, é muito doído dormir sem comer. Eu acho que na infância, uma das maiores dores de uma criança é dormir com fome, e eu sei o que é isso, é morar de favor na casa dos outros, é ser humilhado na casa dos outros. Já fui empregada doméstica com 10 anos de idade para poder pagar a estadia e era humilhada naquele lugar com a minha família. E nesse momento que eu abria a geladeira e não tinha nada, absolutamente nada para comer, eu fechava a geladeira. Eu tinha 13, 12 anos e falava: essa não é a vida que eu quero. Eu abria a geladeira. Ai, que delícia! Iogurte, queijo. O que eu vou comer hoje? Aí eu brincava sozinha em casa, cuidando dos meus irmãos para minha mãe trabalhar, que eu estava num apartamento maravilhoso, que a minha casa era cheirosa. Eu, até os meus 18 anos, eu não tive um quarto, não tive uma cama, nem um guarda-roupa. Meu guarda-roupa era um papelão no chão e as roupinhas ali dobradas ali em cima. Mas eu dizia, se eu não aprender a dobrar as minhas roupas com papelão, eu não vou poder cuidar do meu armário. Então, eu cuidava dessa forma. Eu achava madeira na rua, eu limpava, eu fazia uma prateleira. Sempre fui muito criativa. Então, ali eu fiz essa escolha. Eu não vou viver isso aqui. Eu não posso mudar essas pessoas que estão aqui. Eu tinha muita raiva dentro de mim, muita mágoa dentro de mim pelo meu padrasto, pela minha mãe. E eu comecei a olhar para o meu futuro. Então, assim, eu escolhi ser
quem eu desejava ter ao meu lado. Eu escolhi ser a adulta que eu gostaria que estivesse cuidando de mim. Hoje eu escolhi ser a mãe que eu gostaria de ter tido e não tive. Sou uma mãe firme, não sou molenga. Estou falando aqui com você, eu não sou uma mãe molenga. Sou carinhosíssima, amo. Tem uma coisa que me dá prazer, eu vou chorar mais uma vez, eu falo das minhas filhas, é fazer a comida que elas gostam mesmo. E às vezes eu pergunto: o que você quer comer? Eu quero isso, a outra quer outra coisa, meu marido quer outra coisa. Eu sinto prazer, eu sinto satisfação em fazer um prato para cada um. Não é todo dia, não é toda semana, mas isso me alegra, porque eu sinto, eu tenho uma família. Glória Eu a não Deus. tive isso. E por isso, Vivi, eu falo que isso não pode ser uma desculpa para a gente continuar repetindo erros da nossa família. Não. Ah, eu sou assim porque mamãe era assim, porque a vovó era assim, porque a titia era assim, todo mundo na minha casa era assim. Não, eu escolhi ser diferente. Então, eu tinha desejo de chegar na minha casa limpa, cheirosa, um banheiro cheiroso, roupa de cama nova, cheirosa. Eu tenho alegria em deitar. Quando as minhas filhas dizem: ai, mamãe, obrigada por essa comida. Ai, mamãe, obrigada, você arrumou minha cama. Gente, isso é maravilhoso para mim. E ainda mais, eu não tive isso. Então foi uma escolha que eu fiz, sabe? E eu acho que esse foi o caminho, né? Até me perdi na sua pergunta, mas esse foi o caminho que eu encontrei. Escolher não ser aquele mal que eu estava vivendo e desejar para o meu futuro algo diferente. Em algum momento da minha vida eu me perdi, na minha juventude, ali logo quando entrei na vida adulta, eu me perdi mesmo, fiquei muito perdida e achava que eu não era merecedora, passei por outras violências, tive namorado agressivo e fiquei muito perdida, mas eu tive esse encontro com Jesus, de acordo com a minha fé, na minha vida adulta, e ali, antes de chegar no céu, eu encontrei esse homem que me ama, esse homem que não me pediu nada em troca, esse homem que olhou para mim e disse: vem, aqui você vai encontrar paz. E foi assim que eu comecei. Assim eu escolhi viver uma família, eu escolhi ser mãe e dar continuidade à minha vida, e logo depois veio o trabalho. Não sei se você vai fazer essa pergunta, e depois eu respondo. Ai, meu Deus do céu, tem que segurar para não chorar, mas é difícil, né? Ai, logo eu que sou a manteiga derretida, mas vamos que vamos. Mais uma perguntinha do quadro Me Explique Mais sobre Você. Doutora, você já falou, já explicou muito, mas é muito importante. Qual é o seu legado? O meu legado eu estou construindo e eu não vou parar de construir, a não ser que o dia que toque a minha senha, né, que eu tenha que partir desse mundo, mas eu estou construindo um legado de proteção. Eu tenho sonhos, eu tenho muitos sonhos, eu sou uma criança sonhadora, mas assim, como nós temos nomes importantes, prêmios importantes em nome de mulheres que deixaram histórias aqui no nosso país, eu quero ser uma dessas mulheres. Amém. Eu Vai quero saber que daqui a muitos anos, que eu quero viver bastante, com Deus, eu certeza. quero viver muito. Tem aí um prêmio Raquel Vivas para uma pessoa que atua pela proteção da infância. Então, é um legado de proteção que eu estou construindo. Esse é o meu legado. Eu quero que as pessoas lembrem do meu nome nesse sentido. Ela não desistiu, ela não parou. E esse é o legado que eu estou construindo. Ai, meu Deus, estou emocionadíssima. Ah, está sendo lindo, perfeito. E para a gente finalizar, antes de você deixar uma mensagem para o público de casa, eu gostaria que a senhora me falasse uma palavra que marcou a sua vida. Somente uma palavra. E por que ela marcou a sua vida, essa palavra? Ai, gente, são tantas coisas, né? Tantas emoções, assim. Mas talvez todos que assistam esse vídeo não acreditem, mas eu preciso falar do meu pessoal, da minha fé. E a palavra que marcou minha vida foi justamente a voz de Deus que eu ouvi, onde ele disse: as minhas crianças estão sofrendo, levanta. Meu Deus. E isso era uma madrugada, eu nunca tinha ouvido falar de casos de abuso dentro de casa, dentro das igrejas, eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei o meu trabalho contando histórias bíblicas nas escolas, eu sempre fiz um trabalho evangelístico com as crianças, sempre fui muito criativa. Então, logo que eu comecei a servir na igreja que eu fazia parte, surgiram convites para ir para as outras igrejas. E eu comecei a ouvir a dor das crianças que estavam em lugares onde eu não imaginava que existia dor.
Então ali eu sinto que Deus ele viu um coraçãozinho desejoso de fazer a diferença e eu perguntava muito, Senhor, mas como pode? Como assim ninguém vai fazer nada? Como assim isso está acontecendo? E ouvi muitas palavras de desistência daqueles que andavam comigo, de pessoas que eram referências como liderança para mim. Deixa isso para lá, esse lugar é muito difícil de mexer. Se mete com isso não. Deixa para lá. Mas esse fogo começou a arder no meu coração e eu comecei a perguntar muito para Deus e foi numa madrugada que ele falou: levanta, as minhas crianças estão sofrendo. E ali eu fui para um canto da minha casa, fiz a minha oração e de repente comecei a mexer no telefone e vi várias notícias de casos de violência de pai com filha, mães, avós, e ali eu comecei a estudar, ali eu comecei a me capacitar e ali eu mudei a minha profissão. Eu era uma artesã, eu tinha um ateliê de costura criativa, Que legal! fazia materiais para voluntários do Ministério Infantil, trabalhar com as crianças, histórias, recursos visuais, mas ali foi a virada de chave. E eu até me dá mais um espacinho para eu falar sobre Fica à isso, vontade. que eu acho muito importante. Eu sempre fui muito empreendedora. Né? Eu não tive oportunidades com o estudo, minha família mudou muito de cidade, eu perdi muito a escola, eu terminei meus estudos por supletivo, à distância, na vida adulta, já mãe, e que fique isso daqui como um exemplo, Com porque eu certeza. sinto muito orgulho em falar sobre isso, que a minha filha, com 8, 9 anos, me ajudou a terminar o segundo grau. Que linda. À distância, e eu tenho orgulho disso. Eu entrei na faculdade esse ano, vou fazer 39 anos, e ela fala que orgulho de você, Ai. mamãe. Eu fico feliz, porque por muitas vezes as palavras negativas vieram do meu padrasto, ele dizia que eu não ia ser ninguém na vida. E eu acreditei nisso durante um tempo, né? Porque ele precisava trabalhar, precisava correr atrás do Não dava para sustento, reconciliar as e coisas, eu não né? tinha muita força de vontade mesmo, né? De tanta coisa que eu vivia. Tentei estudar à noite, enfim, várias coisas. E comecei a empreender de casa, porque meu desejo era ficar em casa, não tem problema nenhum com isso. Cada mulher escolhe a sua vida, se ela vai trabalhar fora, que ela tem esse olhar protetivo para dentro de casa, mas se ela vai ficar em casa também, o valor dela não é menor do que a que está lá fora. E eu escolhi, quando me casei, um acordo nosso que eu ficaria em casa para cuidar da nossa filha aí primeiro, né, a mais velha primeiro. Então, comecei esse trabalho de costura, gosto muito, sou criativa com isso, amo costurar, faço até hoje. E aí, quando veio essa questão do evangelismo e levando as histórias nas escolas, isso tudo, e que eu vi essa necessidade de mudar, eu precisava estudar. Mas eu tinha o meu trabalho. E você não pode sair abandonando tudo, senão a gente se torna irresponsável. Sim. Então, o que eu quero deixar isso aqui. Eu já não tinha nenhum prazer em fazer aquelas costuras, mas eu tinha encomenda e eu precisava do dinheiro. Então, o que eu fazia? Na parte da manhã não dava para fazer nada, né? Porque aí arruma a casa, faz comida, leva a criança para a escola, aquela coisa toda. No horário da tarde, que minhas filhas estavam na escola, eu estudava. Ali eu fiz o meu curso, né, de especialização a tarde inteira. Eu colocava o fone, estudava a tarde inteira, faltando 15 minutos para pegar na escola. Aí vem da escola aquela correria de mãe, né? Jantar, dar banho, dar isso, daquilo. E aí, à noite, muitas vezes na madrugada, eu fazia as encomendas. Legal. Que era o tempo que sobrava. E sem vontade. Então, o que eu fazia? Para eu não descarregar a negatividade naquela encomenda, naquele dinheiro que era tão necessário, eu falava assim, eu estou numa escada. Isso aqui está me impulsionando para o meu propósito. Isso aqui está pagando o meu curso, está pagando meus livros. Nossa! Isso aqui vai... Ai, que maravilha! Eu não estou costurando, eu estou pagando aquele livro que eu comprei. Eu não estou estudando, estou pagando aquela mentoria que eu contratei. Então, eu fazia aquela costura sem ânimo nenhum de fazer aquelas bolsinhas e tudo que eu fazia ali personalizado, mas olhando, porque eu comprava muitos livros, eu lia muito de madrugada, eu programava acordar às vezes 4 da manhã para eu conseguir ler até as 6, e depois eu começava o meu dia. Então, eu fazia uma loucura, eu cozinhava lendo, porque eu queria aprender, eu queria ler, eu queria entender, né? Então, e faço isso ainda até hoje. Leio, às vezes, no banheiro, leio me ajeitando, coloco para ouvir. Então, porque o estudo a gente não tem que parar. Nunca. E aí, me arrependo, né? Por esse tempo também poderia ter feito mais,
mas não, isso não é desculpa para parar. A gente segue de onde está. Então, é importante falar sobre isso. Não é o lugar que você está. Você tem que olhar para onde você quer chegar. O horizonte, qual é o foco? Qual é o seu propósito? Eu tenho um propósito. Então, se eu ficar aqui parada, reclamando, murmurando, Não vai adiantar. não vou sair do lugar, não tem como mudar isso daqui, né? Eu tenho que fazer, então eu vou olhar para onde eu quero. E, para finalizar, eu era aquela mãe que levava as filhas na escola com a parte de baixo do pijama. Eu só trocava a blusa, né? Levava no carro, deixava na porta da escola e com o pijama. E aí, um dia, eu escutei de uma consultora de moda: vista-se para o seu futuro. Um videozinho assim. Aí eu falei assim, peraí. Me olhei no espelho e falei assim, peraí. Imagina se eu paro na escola, alguém me para e fala: Raquel Vivas, você aqui. Não tinha nem 800 seguidores no Instagram. E eu de pijama não posso, então eu passei a me arrumar. Não me arrumar, né, muita coisa, mas saí ajeitadinha. E a minha filha ria muito, a mais velha. Minha filha, não posso. Se alguém me parar na rua, eu preciso estar à altura. Como que eu vou dizer que eu trabalho? Como que dizer que eu sou palestrante? Filhos, né? Minhas filhas também fazem muito isso comigo. E aí eu passei a me vestir como eu gostaria de ser, eu comecei a me comportar como eu gostaria de ser, eu comecei a falar, enfim. Tudo isso foi moldando quem eu estou sendo hoje, ainda estou em construção. Nossa, ainda está em construção. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não quero, não tenho autorização para parar. Nem pode. Não tenho Nem autorização pode. para parar. Essa causa não é minha, essa missão não é minha. E eu tenho um propósito, eu tenho um olhar fixo. E por trás disso tudo tem o meu marido, que ele está lá agora com as crianças, ele também faz parte desse propósito, mas em outra área, é cuidando da casa e das nossas filhas nos momentos que eu preciso sair. Isso foi muito importante, Isso ele é muito entender importante, esse sim. lugar dele. E ter esse apoio, né? Ter esse apoio emocional, essa segurança, muitas vezes financeiro, porque sustenta o voluntariado. E é dessa forma. O meu desejo, Vivi, de verdade, é que eu não fique aqui falando ao vento. É que eu não fique... Minha voz não seja vazia, minha voz não volte vazia. Não vai voltar. Pelo contrário, minha voz não precisa nem voltar. Ela só tem que ir. Só tem que ir. Levar a mensagem da proteção. E se eu, pelo menos, salvar uma criança, eu nunca vou saber quantas crianças eu vou salvar. Mas se pelo menos eu salvar uma criança, para mim, já valeu a pena. Valeu muito a pena mesmo. Gente, antes da gente terminar, infelizmente, doutora, eu quero que a senhora deixe a sua rede social, o seu arroba. Sim. Fala aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Pode ficar à vontade. É o seu momento com o público de casa. Ai, ótimo. Bom, acompanhem o meu perfil. É o @Raquel Vivas Educadora. Todos os dias eu compartilho conteúdo para prevenção, compartilho casos e denúncias que saem na mídia, sim, mas não só para indignar vocês, e sim para trazer uma consciência, e sempre coloco ali um ensino do que fazer para aquilo não aconteça, como aquilo acontece, como evitar. Então é muito importante falar sobre os casos, sim, mas ainda defendendo essa linha da prevenção. Ali no meu perfil eu compartilho os lugares onde eu vou estar palestrando, oferecendo ensino, seminários, treinamentos para profissionais que atuam com crianças, com famílias, palestras lúdicas nas escolas, nos projetos sociais e igrejas também. Esse é o meu trabalho. Então acompanhe lá, Raquel Vivas Educadora. Tem uma comunidade no WhatsApp, onde eu tenho um contato mais próximo com as famílias, e aí você pode pedir lá no direct, ou então de vez em quando eu coloco lá nos stories. É uma conta nova, inclusive, que a minha conta antiga foi derrubada, tinha um alcance muito grande, mas a gente segue, se levanta, né, com muita dificuldade. Todos os dias produzir conteúdo gratuito ali na internet é cansativo, demanda tempo, investimento, mas acompanhe. Tenho também o movimento Niterói contra o Abuso Infantil, que é um movimento do instituto ao qual sou fundadora, o Instituto Dia. Esse movimento visa trazer as questões da nossa cidade, Niterói, se você está em outra cidade, mas tem ali os compartilhamentos que servem para toda a cidade. Eu sou idealizadora de políticas públicas, de projetos de leis para parlamentares comprometidos. Se você tiver algum para indicar, pode me procurar. E esse é o trabalho que eu venho fazendo. Acompanhem, informem,
convidem para as suas comunidades e locais para a gente poder fazer esse trabalho em rede, fortalecendo a rede de proteção das nossas crianças. Gente, eu não sei nem o que falar. Só quero dizer que, infelizmente, está acabando. Infelizmente. Eu queria até procurar mais perguntas, mas não tem mais. Meu amor, primeiramente, eu quero te falar que você não pode parar. Não pare. Eu sei que é cansativo. Eu sei que muitas das vezes, como você falou, palavras vêm para desanimar. Mas toda vez que você pensar em parar, lembra quem você foi no passado e quem é você hoje em dia. Quero te agradecer muito por essa oportunidade. Meu coração está quentíssimo, me emocionei muito. Eu sou bem sincera, eu não esperava que ia ser assim tão magnífico, tão perfeito, tão forte. Essa entrevista marcou muito a minha vida, como a de milhares, da doutora Jane também, que está aqui nos bastidores, que nós vamos tirar foto. E assim, eu sou muito grata pela tua vida, pela oportunidade de você acreditar no meu trabalho, no Papo da Vivi e ser a porta-voz dessa gravação. Muito que Deus obrigada. abençoe. Obrigada, gente. Vivi. Calma, eu tenho um presente para você. Ah, sério? Presentinho para mim? Eu estou vestindo aqui minha camisa com essa mensagem, né? Eu sou contra a pedofilia, exploração sexual de crianças e adolescentes. Atrás tem o número do Disque 100, que é o Disque Denúncia, é anônimo, é seguro. Se você souber de alguma criança em situação de violência, faça a denúncia. Se você não souber, só desconfia, faça. Quem vai investigar são os órgãos competentes, o nosso papel é denunciar. E essas camisas eu produzo numa lojinha online. Que honra, chama-se Vista Proteção. Tem várias cores, estampas, estão chegando estampas novas, envio para todo o Brasil. E todo o lucro dessas camisas sustenta o meu voluntariado. Então, lugares que me convidam para ir, né, que não tem a condição de arcar com o custo, é a venda dessas camisas. Vocês podem encomendar. E essa é para você, de presente. Para você carregar. Olhem isso! A informação da proteção. Olha! E eu vou confessar, tá, gente, que teve uma vez que eu vi um vídeo, um pôster dela, que eu gravei. Ela estava com uma calça jeans e uma camisa assim preta. Eu falei, nossa, que tudo aquela camisa. Eu bem queria. Gente, viu? Deus é lindo, né? Deus realizou o Doutora, desejo. vamos dar um tchauzinho pro pessoal de casa? Sim. Tchau! Tchau, obrigada. Gente! A gente estava na cidade da polícia. Sim. E eu faço uma palestra. Um dia, se você quiser levar para sua igreja, para mulheres, é importante. Que é o que acontece na infância, não fica na infância. Sim. E aí eu faço uma narrativa da minha história, só que cada hora eu conto de um jeito, né? Aí eu olho para ela e ela tá chorando de tirar o óculos. Gente, eu fiquei completamente desconcertada, minha voz embargou. E eu com medo dos cílios cair, que tá bem soltinho aqui no canto, aí eu... Porque eu pensei, né, no final, para tirar as fotos, ia ficar aquela borboleta sacudindo assim. Eu falei, meu Deus do céu, mas foi fantástico.